Queria chamar as crianças todas para virem à frente. Vou pedir o diácono Denis para orar, agradecendo as ofertas e também pedindo a Deus que abençoe os nossos filhos que estão vindo correndo aqui no meio da igreja. Senhor, nosso Deus e Pai, agradecemos a Ti pelo sustento que o Senhor nos concede, agradecemos também, Senhor, por esses dízimos e ofertas, pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe a aplicação deles. Pedimos também que o Senhor abençoe essas crianças, Senhor, e o ensino que lhes será ministrado. Tudo isso fazemos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. As crianças podem sair, a igreja sentar e convido o coral masculino para adorar ao Senhor mais uma vez. Boa noite, igreja. Saúdo a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Deus continue abençoando ricamente a sua vida, a sua família, o seu lar, aqueles também que nos acompanham pela internet, que a bênção de Deus os alcance. Abaixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus fale aos nossos corações. Pai amado, obrigado por este culto, Pai, porque o Teu amor e a Tua graça nos reúnem aqui neste momento. Obrigado, Deus,
pelo privilégio que temos de te servir, de te adorar, de te chamar de Pai. Abençoe-nos, ó Pai, nós, teus filhos, que aqui nos reunimos em teu nome nessa noite. Temos fome e sede de ouvirmos a tua voz. Por tua graça, Pai, fala conosco, usa-nos também como instrumento teu nas tuas mãos. E é na tua inteira dependência que nós nos colocamos, ó Pai. Dai-nos o alimento espiritual que tanto precisamos, Deus. Que saiamos daqui alimentados por ti, Deus. Ministrados pelo teu Espírito, Deus. Para a tua honra, glória e louvor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amada igreja, nós estamos continuando o nosso estudo em Efésios. Hoje vamos estudar os versos 11 a 14. Então, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Vamos meditar nesses 4 versículos, versículos 11 a 14 do capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios 4, 11 a 14. A palavra de Deus nos diz: Ele mesmo, está falando da pessoa de Jesus Cristo, Ele mesmo concedeu ou deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com qual propósito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Esse é um texto que faz parte de um contexto muito maior, muito mais amplo, e o contexto mais próximo vai dos versos 1 até o verso 15. Dos versos 1 ao verso 15, Paulo está falando à igreja de Éfeso sobre a unidade cristã. E é interessante que Paulo ele dirige uma carta à igreja, falando da necessidade da igreja ser unida, falando sobre a unidade cristã. Isso é sintomático, porque se a igreja não precisasse dessa mensagem, Paulo não teria escrito justamente o que ele escreveu para aquela igreja em Éfeso. E eu creio que essa é uma mensagem também para nós, e ela é necessária para as nossas vidas. Uma mensagem que fala sobre a unidade cristã, a unidade do corpo de Cristo, a unidade da família de Deus. Dos versos 1 ao verso 15, o apóstolo Paulo vai falar à igreja sobre isso. Antes de entrar nos versos 11 a 14, eu queria analisar com os irmãos a base sobre as quais Paulo vai, então, trabalhar os dons de liderança. Os pastores que nos precederam já falaram muito e bem sobre isso. Dos versos 1 a 6, você pode acompanhar na sua Bíblia, Paulo vai nos dizer sobre a unidade do corpo de Cristo. E Paulo vai nos falar que todos os dons precisam concorrer para edificar e aperfeiçoar o corpo de Cristo. Os dons são instrumentos, dádivas de Deus para abençoar a sua igreja, para abençoar a sua família e para abençoar o seu corpo, o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Os versos 1 a 6, portanto, nos falam da unidade nos vários aspectos da vida comunitária da igreja. E Paulo, então, vai nos falar sobre as características que nós precisamos ter para vivermos em unidade, para vivermos de fato e verdade esta unidade cristã. Versículo 2, você está com a Bíblia aberta, você pode acompanhar. Paulo fala sobre humildade, mansidão e paciência. Querida igreja, se a gente não tiver humildade, mansidão e paciência, a gente não consegue conviver com o outro. Unidade, mansidão e paciência são características que nós precisamos ter para vivermos em unidade, para vivermos em comunhão. E eu diria que não só na igreja, mas na família,
entre marido e mulher, pais e filhos. Se nós não tivermos humildade, a gente não consegue conviver com o outro. O soberbo não consegue se relacionar com o outro. É preciso humildade. Porque quantas vezes nós precisamos pedir perdão, nos dobrar diante do outro, sermos humildes. Sem humildade não há comunhão. Sem paciência não há comunhão. Sem mansidão não há comunhão. Paulo está estabelecendo desde o princípio as características que nós precisamos de ter para vivermos uma vida em comunidade, em comunhão, em família. Humildade, mansidão, paciência. Essas são as características de Jesus. São as características de Cristo. E conforme nós acabamos de ler no capítulo 4, os versículos 13 e 14, que é o foco da nossa atenção na noite de hoje, Paulo fala que nós precisamos chegar à estatura de Cristo, deixarmos de ser meninos e sermos maduros, sermos homens como Cristo. Essas são as características de quem é maduro. Uma pessoa madura é uma pessoa humilde, uma pessoa madura é uma pessoa mansa, uma pessoa madura é uma pessoa paciente. São características de alguém que já cresceu, deixou de ser criança, deixou de ser menino. Meninos são egoístas, não conseguem viver em comunidade, em comunhão, ao contrário da pessoa madura, que é capaz de sair de si mesmo e se voltar para o outro. Essas características, amados, fazem com que nós suportemos uns aos outros e tenhamos condições de viver em família. O versículo 3, está aí na sua Bíblia, nos diz que o Espírito Santo é quem cria essa unidade no corpo, que é a igreja, que é a comunidade do povo de Deus. E o verso 4 fala que há um corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo. E a unidade é a unidade do corpo místico de Cristo. Portanto, Paulo vai trabalhar aqui sobre a necessidade desse crescimento saudável e dessa unidade cristã que precisamos ter na igreja. Crescimento saudável é o crescimento de cada parte. Domingo que vem vamos estudar sobre isso ao estudarmos os versos 15 e os versos 16. O crescimento de cada parte. Imagine vocês se a minha mão direita crescer mais do que a minha mão esquerda. Vai ser um aleijão. É crescimento? Mas é um crescimento desproporcional. É um crescimento anômalo. A minha mão direita, ela precisa crescer tanto quanto a minha mão esquerda. Imagina se eu tivesse um lado maior do que o outro lado, um olho maior do que o outro. Paulo fala sobre o crescimento orgânico de cada parte. O corpo, ele precisa crescer em todas as suas partes, desde das menores partes até as maiores. Quando uma parte se sobressai, o corpo fica feio. É uma aleijão que nós temos no corpo. Tem gente que quer ter a cabeça enorme, mas isso fica feio no corpo. Tem gente que quer ter um braço enorme, mas fica feio, desproporcional no corpo. Paulo está dizendo que todas as partes do corpo precisam crescer em conjunto. O corpo é o corpo de Cristo, é a família de Cristo. Paulo, então, após estabelecer essas bases, Paulo, então, a partir do verso 7, vai nos falar sobre os dons de liderança. É interessante, do verso 7 ao verso 14, Paulo fala sobre dons de liderança. Deus deu dons para todos que são parte do seu corpo. Todos que fazem parte da igreja de Deus possuem dons, mas para alguns Deus deu o dom de liderança. A igreja, irmãos, primitiva, a igreja do Novo Testamento, nunca esteve na direção de um só homem, de uma só autoridade eclesiástica, de um só líder. A igreja sempre estava sob a liderança de uma comunidade que, por sua vez, liderava uma outra comunidade. Nós não vemos um líder na igreja sobressaindo. Vejam, por exemplo, a carta de Paulo aos Coríntios, que começou a criar-se ali partidos. Um era de Pedro, outro era de Apolo, outro era de Paulo. Tinha até alguns que eram de Cristo. Mas Paulo fala, isso não é o corpo de Cristo. A igreja não é uma igreja personalista. Essa ideia de igreja personalista, liderada por um indivíduo, por uma pessoa que se sobressai na liderança, isso vem séculos depois da igreja primitiva.
Nós não encontramos isso no Novo Testamento. O que nós vemos no Novo Testamento é uma comunidade de líderes, conforme nós acabamos de ler no versículo 11. Há pastores mestres, há apóstolos, há evangelistas. Então, o propósito de Paulo, quando ele fala dos dons de liderança, ele tem em mente pelo menos 4 propósitos, que nós vimos aqui nesses versículos: fortalecer a igreja, servir o corpo, ter condições de enfrentar as heresias e crescer e amadurecer. Só um detalhe: os dons, conforme o próprio nome diz, são dádivas, são presentes. É a mesma graça que distribui dons diferentes para todos nós, mas todos têm a mesma graça. Unidade não consiste em uniformidade, irmãos. Graças a Deus que a minha mão é diferente do meu nariz. Imagina se o meu nariz fosse igual à minha mão. Mas o belo é que a minha mão é diferente do meu nariz. Graças a Deus, nós não somos todos iguais. A beleza é que nós somos diferentes. Quando você vai na praia, você vê um monte de conchinha na areia, e eu gosto de andar na praia e catar aquelas conchinhas. Você não vê uma conchinha igual à outra. Os detalhes são diferentes, os desenhos são diferentes. Veja uma árvore, as folhas de uma árvore. Nenhuma folha é igual à outra. Nisso consiste a beleza. A beleza no diferente, a beleza no divergente. O corpo, ele é diferente, mas ao mesmo tempo essa diferença faz com que ele seja belo. Portanto, Paulo está querendo mostrar para nós que unidade não consiste em uniformidade. Se todo mundo fosse parecido com o Marcos Alexandre, esse mundo seria muito chato. Graças a Deus, o mundo não é todo igual ao Marcos Alexandre, o mundo é diferente, nós somos diferentes. Deus nos fez assim. Não existe um homem igual ao outro, nem gêmeos são iguais. Até gêmeos são diferentes. Há uma beleza na diferença e nós, irmãos, como família, como pessoas chamadas a viver em comunidade, precisamos aprender a apreciar, a nos encantar com aquilo que é diferente de nós mesmos. Porque muitas vezes queremos projetar as nossas próprias frustrações, as nossas próprias ideias e fantasias do que é perfeito e belo na figura do outro, porque se ele não for igual eu, não é bom, não é belo, não é legal. Deus não nos fez assim e Deus não nos fez assim. O versículo 7, veja aí na sua Bíblia, nos diz cada um, ou seja, todos os que fazem parte do corpo têm pelo menos um dom. Na igreja, queridos, não há lugar para espectadores, todo mundo foi chamado a participar. A palavra da irmã Raquel foi uma palavra muito bonita. A Raquel falou que Deus deu dons para ela. Deus deu dons para tantas pessoas que aqui estão. E nós podemos usar esses dons num mundo que tem tantas demandas. Paulo fala à igreja de Corinto, no versículo 7, que a igreja de Corinto tinha todos os dons e nenhum dom faltava àquela igreja. E eu creio que Deus tem dado todos os dons à IPN. E a IPN tem pessoas com dons maravilhosos. Imaginem vocês o que nós podemos fazer. Eu louvo a Deus, porque eu tenho alguns dons, vocês têm outros. Isso faz com que o corpo seja belo. Eu admiro muito o reverendo Obedes. Um líder assim que eu invejo, uma veia administrativa e pastoral que eu invejo. Mas é um dom que Deus deu para ele. É um dom que Deus agraciou o reverendo Obedes. Reverendo Marco Antônio, metódico, sistemático, tudo certinho ali. Eu invejo isso, porque eu não tenho essas características. A minha esposa sabe disso. Mas é um dom que Deus deu para ele. É um dom com o qual ele foi agraciado, além de cantar e tocar bem. Deus caprichou. E é bonito também, né? A boa pinta. Para alguns Deus dá mais, não é verdade? Reverendo Walter, nosso colega no pastorado, um evangelista de mão cheia. Eu invejo o reverendo Walter Mello. Um dom que Deus deu para ele, esse dom de evangelizar.
Para cada um, irmãos, Deus deu um dom diferente. Agora imagine vocês se Deus tivesse dado todos esses dons para o Marcos Alexandre. Ele seria soberbo. Ele não ia se caber, né? Ainda mais se tocasse e cantasse igual o Marco Antônio. Aí pronto. Né? Mas Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso porque o corpo, ele é interdependente. A mão necessita da cabeça, a cabeça necessita do pescoço, nós necessitamos do nosso pé. Cada parte tem uma função a desempenhar no corpo. Agora, uma coisa muito interessante, quando uma parte do corpo não está funcionando bem e adequadamente, o que acontece? O corpo fica manco, coxo, não trabalha direito, porque uma parte, ainda que pequena que seja, não está funcionando bem. Se uma parte do nosso corpo, ainda que muito pequenininha, não estiver funcionando bem, todo o corpo padece. Dr. Carlos Alcélia, neurologista, se alguma coisinha dentro do nosso cérebro, o tico e o teco não estiver batendo direito, o corpo todo vai padecer. É assim. Mínimas partes do corpo, muitas vezes, desempenham funções, irmãos, que a gente não imagina. Os nossos missionários que estão no campo, mas eu sei quantas pessoas aqui dentro da IPN estão de joelho no chão, orando por esses missionários. Talvez não contribuindo financeiramente, mas dobrando os seus joelhos e orando. É o corpo trabalhando em função do grande corpo, que é o corpo de Cristo. Deus não deu todos os dons para uma só pessoa. O crescimento ele precisa ser conjunto. Por isso, irmãos, quando você vir alguém tocando bem aqui na frente, cantando bem, não tenha inveja, louve a Deus, porque é o corpo de Cristo. Nós precisamos ter essa visão de corpo, precisamos ter essa visão de família, é o crescimento do conjunto, é a meta de cada parte. Todos nós precisamos trabalhar em função do corpo e juntos para a honra, glória e louvor do nosso Deus. Os dons que Deus nos deu não é para a nossa glória, é para a glória dele. Veja um coral. Eu amo o coral da IPN. Não sei se é porque eu sou pastor daqui, mas eu amo o coral da IPN. Vozes diferentes, pessoas completamente diferentes, mas todos cantando para executar uma só peça, uma só música, como o coral masculino que esteve aqui cantando, tão belo também. Vozes diferentes, mas executando uma só peça. Pega uma orquestra, tem um violino, tem vários outros instrumentos de sopro, de corda, de percussão, mas todos eles trabalham juntos para a execução de uma única peça. Assim também somos nós, irmãos. Todos nós, Deus nos deu dons, e nós precisamos usar esses dons para o corpo e para a honra e glória do nosso Deus. Deus não deu todos os dons para uma pessoa só, porque Deus queria que nós dependêssemos dele e também uns dos outros para fazer a sua obra. João Calvino, comentando sobre isso, João Calvino diz que ele, Cristo, a ninguém dá tal perfeição para que seja autossuficiente ou para que satisfaça a si próprio a parte dos demais. Deus fez assim para que a gente dependa um do outro, para que nós não nos ensoberbeçamos, para que a honra e a glória seja tão somente dele. Nós não somos autossuficientes, irmãos, nós dependemos uns dos outros. Eu dependo de você, nós dependemos uns dos outros. Como o marido depende da esposa, a esposa depende do marido, os filhos dependem dos pais. Deus nos fez assim. Isso é viver em comunhão. É viver com a consciência que eu dependo do outro, que eu preciso do outro. Agora, se eu não tiver humildade, se eu não tiver mansidão, se eu não tiver paciência, eu não vou conseguir viver em comunhão. Outro detalhe, os dons deveriam nos humilhar, porque os dons não falam sobre o quão bom nós somos, mas fala sobre o quão nós não somos, porque se fôssemos alguma coisa, não precisávamos receber esses dons. Se recebemos esses dons, é porque Deus está dizendo que sem essa capacitação, nós não teríamos condições de fazer a obra de Deus. Então, se alguém está cantando bem, falando bem, tocando um instrumento muito bem, é porque Deus o capacitou para aquilo. Aquilo é capacitação de Deus para o seu serviço. Se isso é dom, e dom se relaciona com a função que Deus destinou para cada um desempenhar,
no seu corpo. Os dons não são dados para nos elevarmos sobre os outros, mas sim para nos capacitar para servirmos os outros. Deus deu dons para Raquel, para que a Raquel pudesse usar esses dons para servir outras pessoas. Deus fez de você um dentista, um médico, um advogado, um contador, um bancário, uma professora, um professor, para que você exercesse esse dom para ajudar outras pessoas. Deus nos chamou esse mundo para nós servirmos, irmãos, para nós vivermos em função do outro, para nós dedicarmos a nossa vida para o outro, para nós sairmos de nós mesmos, do nosso próprio mundo e nos voltarmos para o outro. Mas isso é característica de quem é maduro, de quem já cresceu, de quem deixou de ser criança. Porque criança não quer comunhão, criança é egoísta. Só os maduros conseguem se relacionar bem. Calvino, então, ele diz que quando o uso desses dons não funciona assim, em favor do outro, em função do corpo de Cristo, e nós usamos esses dons para nós mesmos, o seu uso se torna corrompido. Veja Whitney Houston, dom maravilhoso que Deus deu para Whitney Houston. Cantava na igreja, glorificava a Deus, Deus era exaltado, mas ela começou a usar esse dom para a sua própria soberba, para o seu próprio ego. E conforme diz Calvino, o seu uso se tornou corrompido. Deus nos capacita para que nós o louvemos e o adoremos e o exaltemos. Paulo, então, não quero me delongar tanto, Paulo, então, depois de falar sobre isso, ele fala sobre os dons de liderança, que não são dons hierárquicos, mas são dons que visam a organização da igreja, a operacionalização de uma forma melhor para o corpo de Cristo funcionar. E o versículo 11, então, rapidamente, veja aí o que Paulo nos diz nos versos 11 a 14. Paulo nos diz que ele deu dons, foi ele, Jesus, quem deu os dons. A Bíblia, na linguagem de hoje, diz, foi ele quem deu dons às pessoas. A NVI diz, ele designou alguns para, ele mesmo deu, concedeu. Deus chamou Marcos Alexandre para uma missão, Deus chamou você para outra missão. A cada um de nós, Deus chamou para executarmos uma missão e Deus nos capacitou com dons para isso. E a pergunta que fazemos, nós estamos usando esse dom para o crescimento do corpo de Cristo, para a honra, glória e louvor do nosso Deus? Os dons, irmãos, são fruto da vitória que Cristo conquistou. Os versículos 7 a 10, o pastor já falou aqui na igreja sobre isso. Os dons são fruto da vitória de Cristo e não da nossa vitória. Não é eu consegui, eu cheguei lá, não, isso foi graça de Deus na sua vida. Eu fiz um mestrado, eu fiz um doutorado, eu consegui, eu sou vitorioso. Não, foi Deus na sua vida, que te deu condições, que te capacitou, isso é dádiva do Senhor. E Deus te deu tudo isso para você usar da melhor forma possível, em função do corpo, para a honra e glória do nosso Deus. Quando a gente não faz isso, irmãos, a gente comete uma coisa que eu aprendi essa semana, uma expressão interessante, plágio cósmico. Já ouviu falar sobre plágio cósmico? Eu achei muito interessante. A gente, na faculdade, na escola, a gente ouve muito falar de plágio. É quando você arroga para si a autoria de algo que, na verdade, o autor é outra pessoa e não você. Quem trabalha em escola pega muito plágio, não é verdade? Mahoney, um teólogo maravilhoso que eu gosto muito, Mahoney escreveu um livro chamado Humildade, Verdadeira Grandeza. Estou acabando de ler esse livro, um livro lindo, Humildade, Verdadeira Grandeza. Nesse livro, Mahoney diz assim, presta atenção, toda vez que eu alego ser o autor em minha vida e ministério das coisas que, na verdade, são dons de Deus, eu estou cometendo um plágio cósmico. Não sou eu, é Deus. O autor disso não sou eu, é Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu não teria condições de fazer. Dons são dados para o aperfeiçoamento do corpo, é o que diz o verso 12, para que o corpo seja aperfeiçoado. Interessante isso, igreja.
Essa palavra aperfeiçoar aqui quer dizer completar, tornar algo que deveria de ser realmente diferente daquilo que é. E essa palavra, que Deus deu dons para o aperfeiçoamento do corpo, é uma palavra que era usada na medicina daquela época. Essa palavra aperfeiçoar dizia respeito a colocar um membro que quebrou ou estava fora do lugar, no lugar certo. Essa é a palavrinha que nós temos aqui na língua grega. Então, nós poderíamos dizer que aperfeiçoar tem a ideia de que tornar algo adequado e suficiente para algo. É a ideia de que algo é imperfeito e precisa ser consertado, precisa ser posto no lugar. Sabe o que Paulo está dizendo? Nós precisamos ser consertados, precisamos ser colocados no lugar certo. Nós não somos perfeitos, nós não somos perfeitos, não somos autossuficientes. E Deus usa instrumentos para que a igreja, então, chegue a esse aperfeiçoamento. E aqui o verso 11 fala de pelo menos 4 pessoas capacitadas com dons para aperfeiçoar a igreja. Veja aí na sua Bíblia: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não vou entrar na discussão porque o tempo não permite, mas apóstolos, no seu sentido mais restrito, foram aqueles 12 discípulos de Jesus. Mas nós vamos encontrar no Novo Testamento vários outros também chamados de apóstolos, como Barnabé, Andrônico, Júnias, que era uma mulher. Orígenes, pelo menos, fala que Júnia era mulher, uma apóstola, provavelmente. Os gramáticos da língua grega falam que podia ser tanto homem quanto mulher, mas está aí um desafio para os pastores e para a igreja, essa tal de Júnias que aparece aí em Romanos 16, 7. Nós vamos ver também Tiago sendo chamado de apóstolo, Silas sendo chamado de apóstolo, isso num aspecto mais amplo. São pessoas que Deus capacitou para liderar as igrejas. Calvino, por exemplo, dizia que Lutero era um excelente apóstolo de Jesus. Apóstolo na Bíblia não é título hierárquico, como nós vemos aqui no Brasil em algumas comunidades evangélicas. Não é título hierárquico, é função a ser desempenhada. Não é algo adquirido, é fruto da graça de Deus. Lutero dizia que apóstolo não é título que exalta, mas é título que humilha, porque expressa uma relação de dependência, de servidão, de obediência. Ao contrário do que muita gente no Brasil pensa que é um apóstolo. Paulo também vai nos falar de uma outra liderança na igreja, os profetas. No seu sentido mais restrito, aqueles autorizados para trazerem revelações novas de Deus, esses profetas não existem mais. Mas profetas que falam com autoridade da parte de Deus, a mensagem de Deus à sua igreja, são pessoas que nós ainda precisamos nos nossos dias. Visa a edificação do corpo de Cristo. E a função do profeta é tríplice. Paulo nos diz edificar, exortar e consolar. E Paulo ainda nos fala dos evangelistas, como são importantes. Temos vários evangelistas na Bíblia, e não era um cargo inferior. A igreja precisa de evangelistas. Louva a Deus pelos evangelistas que existem na IPN. Precisamos deles. E por fim, Paulo fala de pastores e mestres, né? Há uma grande discussão aqui, mas a maioria dos exegetas crê que os pastores e mestres não são 2 pessoas com 2 nomes distintos, mas uma única pessoa que acumula em si esses 2 dons, pastores e mestres. Ou seja, o pastor precisa ser mestre e o mestre precisa ser pastor. Como é importante essa função na igreja também e no corpo de Cristo. Eu concluo, portanto, irmãos, dizendo que estes dons, dos quais Paulo fala, todos esses dons devem visar tão somente a edificação e o aperfeiçoamento da sua igreja. Veja o verso 12, o que ele fala no verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Esses líderes precisam levar a igreja a essa maturidade, que diz o verso 13, ou seja, o propósito é que o corpo cresça para que seja maduro como a cabeça que é Cristo. O verso 13 diz assim,
até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O que quer dizer isso? Para que sejamos parecidos com Cristo. Essa é a nossa meta, esse é o nosso desafio, sermos parecidos com Cristo. E o verso 14 diz: para que não mais sejamos como meninos. Veja o contraste do homem com o menino. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Deixar de ser menino e passar a ser homem, gente grande. Gente grande é que é capaz de se relacionar, de ter comunhão. Gente pequena não. Gente grande, gente que já amadureceu. E um outro papel da liderança é defender a comunidade das falsas heresias. Portanto, amada igreja, esse é um texto lindo, maravilhoso. Podíamos ainda aqui ficar discutindo muito sobre ele, mas os versos 13 e 14 fala que a unidade cristã exige maturidade do nosso crescimento. Se queremos viver em harmonia um com o outro, como comunidade, em comunhão, precisamos ter maturidade. E ter maturidade é sermos parecidos com Cristo. Paulo então está dizendo desunião e maturidade. Por que a igreja de Corinto estava tão desunida? Com tantos partidos, com tantas panelinhas, com tantas facções. Paulo escreveu a sua carta à igreja de Corinto para tratar essa falta de unidade, essa falta de comunhão. A igreja estava toda fracionada, toda dividida em partidos, em facções, porque faltava àquela igreja o amor. Faltava àquela igreja a humildade, a mansidão, a paciência, o amor, que é fruto do Espírito. Paulo então chama aquela igreja de quê? Não vos pude falar como a espirituais, e sim como a criancinhas em Cristo Jesus. Pessoas que não conseguem viver em comunhão, em unidade, são pessoas imaturas e egoístas. E o nosso desafio como igreja do Senhor é que, num aspecto maior e mais amplo, quanto mais a igreja volta para si mesma, mais imatura ela é. Mas quando a igreja se abre para o mundo, isso mostra que é uma igreja que já está amadurecendo, uma igreja que está crescendo. Eu louvo a Deus pela IPN. Deus nos perdoe qualquer soberba, mas a IPN é uma igreja que tem se voltado para fora. Tem sinais de uma igreja madura, uma igreja que não tem se ensimesmado, mas uma igreja que tem buscado cumprir a sua função no reino, a expansão do reino. Que Deus nos abençoe, queridos, como igreja. Que Deus faça de nós um só corpo, um só espírito, filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo Jesus, uma família cristã, para a honra e a glória do nosso Deus. Amém. Irmãos, vamos cantar um cântico agora, encerrando o nosso culto. Mas enquanto cantamos, eu queria dar uma oportunidade